Deus! Olá, meus amigos do canal! Olha, eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu cameratel. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui para fazer uma investigação onde um local onde o povo fala que é assombrado, e nós vamos em lugares que tem relatos de assombração, porque a gente sabe que é espírito precisando de ajuda, né? E essa é a nossa missão, ajudar os espíritos. Passaram para nós a localização e contaram para nós que aconteceu aqui. Muito triste, né? Porque estava morando aqui um casal de velhinhos, já de idade, os filhos casou, foi embora, e eles moravam aqui, o casal. E num certo dia aí, o marido acordou, né, o senhor, e disse assim que ele ia fazer algo muito especial na vida dele. Deixou a velhinha dele em casa, disse que ele era acostumado a chamar, ela chamava ele de meu velhinho, e ele também chamava ela de minha velhinha. Disse que deixou ela em casa e saiu. E quando chegou, né, que ele chegou com o carro, que a mulher olhou e falou que não entendeu nada, quem que havia falecido. Ele falou, não, eu apenas fui lá, eu comprei um terreno para nós no cemitério, e porque a gente já está no final da vida, e já comprei o meu caixão, porque eu tenho um pressentimento que eu não vou viver muito tempo, então não quero dar trabalho para ninguém, então já vou ter o meu caixão, e quando eu for dessa para melhor, que é assim que ele falou, né, eu quero ir em paz, então quero já ter tudo certinho, né, os filhos, não vai ter trabalho, já comprei o caixão, mas a mulher ficou muito nervosa, falou, aqui dentro de casa não vou aceitar, não vou aceitar, não vou aceitar. Aí eu tenho um quartinho no canto aqui, disse que ela pegou esse quartinho, colocou o caixão lá dentro, trancou a porta e falou assim, esquece desse quarto, esquece que tem um caixão aí, porque breve nós vamos usar ele e você não precisa se preocupar, tá? Porque ninguém vai antes da hora, mas eu pressinto isso, tive um sonho, tenho pressentimento que isso vai acontecer. Então, ela começou a se acostumar com a ideia, né? Porque não tinha outro jeito. Passado aí, acho que um mês por aí, ele acordou com a mulher, estava gemendo em cima da cama, chorando, e ele perguntou o que era. Ela batia a mão assim, em cima do peito dela, assim, e falava que estava com muita dor. Aí ele falou, o que será? Diz que ele veio fazer um chá para ela, correu atrás e deu chá para ela, e ela não estava conseguindo respirar, e veio a falecer. A esposa dele. E ele ficou destruído. Por quê? Muitos anos, né, gente, de convivência, eles dois já eram velhinhos, e ele tinha certeza que ele ia primeiro, porque ele não queria também que ela falecesse primeiro, porque ele tinha medo de ficar sozinho. Amava ela demais, não ia conseguir ficar sem ela. Então, acabou que ele usou o caixão, que ela não queria dentro de casa, ela falou que aquilo trazia coisa ruim para dentro de casa, falava para ele que não queria, até que tanta teimosia dele, no final ela foi sido velada dentro desse caixão, foi enterrada dentro do caixão que ele comprou, ele foi lá, comprou o terreno, e ela veio a falecer. E ele ficou aqui com muita tristeza, daí ele tinha arrependimento de ter comprado esse caixão, né? Será que foi isso que trouxe alguma maldição? Muitas outras coisas, gente. Ele viveu aqui ainda mais algum tempo, mas não conseguia ficar aqui. Os filhos vinham aqui, falavam com ele falou, eu não aguento mais. Ficar aqui sem minha veinha é difícil, e ainda ser culpado, porque ela falou tanto que isso ia trazer maldição, só que eu tinha certeza que era eu que ia falecer primeiro, então eu já preparei para não dar trabalho nem para ela e nem para vocês, meus filhos. Eu não fiz isso com má intenção. E acabou que o caixão foi usado pela esposa dele, que não queria de jeito nenhum o caixão dentro de casa, né? E ele começou a se culpar
devido... Porque foi ele que trouxe o caixão, né, gente? Esse pressentimento que ele teve, tudo isso, acho que ele não soube, assim, entender melhor. Né? Hã? Interpretar, né? Ele não interpretou, porque muitas vezes quando eu tenho algum sonho que eu falo aqui para vocês, é porque eu não consegui interpretar, daí eu peço a ajuda de vocês. E vocês são maravilhosos, que tem muita gente entendido, que consegue passar para mim, e realmente é verdade. Muita gente já comentou no meu vídeo sobre sonhos que eu tive. Gente, é certo. E eu fico até admirada da sabedoria de vocês. Não é à toa que Deus colocou vocês na minha vida, né? Porque vocês são anjos de Deus na minha vida. Eu não. Muita coisa que eu não entendo, eu pergunto mesmo. E tem pessoa falando assim, por que você não vai atrás disso, daquilo, de estudar? Gente, eu não tenho tempo de estudar. Nada, nada, nada. Se for para mim ler uma mensagem, é difícil para mim, demora. Porque eu não tenho tempo para nada. Imagina, eu sempre falo assim, manda áudio porque é mais rápido, né? Eu consigo ir fazendo as coisas e ouvindo o áudio. Quando eu tenho que ler, eu tenho que parar. Se eu estiver dirigindo, eu coloco os áudios lá e vou ouvindo. Imagina dirigindo ter que ler, né? Então já é difícil, imagina ter que estudar. Então acho que a gente, quando a gente é escolhido, Deus prepara tudo, né? É tudo um projeto de Deus, é tudo preparado. Porque a gente não se escolhe, né? Então, ele não soube interpretar. Na verdade, o que ele estava sentindo, o pressentimento que ele estava sentindo era da esposa e não dele. Mas como ele amava ela muito e não queria dar trabalho nem para ela, nem para os filhos, ele fez isso. Mas depois ele se sentiu culpado. Isso trouxe para ele, assim, uma tristeza enorme que acabou virando em deprê. E ele já era de idade. Porque não adiantava os filhos falar para ele, não adiantava, ele sempre dizia que a culpa era dele. Então os filhos pegou ele e levou ele para a cidade para ele não viver sozinho aqui. E aí o povo começou a comentar que essa casa é assombrada, que eles vê uma mulher aqui dentro da casa, passa na janela, sabe, o vulto de uma mulher. Começou a comentar tudo isso. Aí os filhos já... Mas como assim? Só porque minha mãe faleceu lá, eles ficam falando isso, né? Aí eles vieram até aqui e um dos filhos pressentiu. Falou assim, a minha mãe já tá aqui. Eu sinto que minha mãe tá aqui. Ela já faleceu, mas eu sinto a presença da minha mãe aqui nessa casa. E é estranho, né? Porque logo ela que não queria de jeito nenhum, e foi ela que faleceu. E o pai deles acabou falecendo depois, né? Em decorrência aí do que ele estava sentindo muita tristeza, não queria comer, e acabou falecendo. Onde eles levou ele lá para a cidade. Então, provavelmente realmente tem um espírito dessa mulher aqui, porque os filhos mesmo comentou que sentiu presença. Um dos filhos, né? Sentiu a presença dela. Então, realmente tem presença de espírito aqui. Pelo fato das pessoas falarem que é assombrada e também do filho falar que sentiu. Nós vamos passar o K2 e se der presença, nós vamos fazer um Spirit Box aqui. Se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho. E nós agradecemos vocês que nos ajudam, está nos ajudando aí com os cachorrinhos. Desculpa por estar falando isso nos meus vídeos, peço mil desculpas. Se você não quiser ouvir, você pode pular, é claro, né? Porque vídeo é pulável, né? Mas a gente pede ajuda porque eu não sei o que fazer, né? São muitos os gastos e eu estou trabalhando em fazer os canil, em correr atrás de tudo isso. Só que tudo que você vai fazer vai muito dinheiro. Então, você quer ajudar, mas não tem condições. Como eu vinha, já fiz o canil, eu filmei e mostrei para vocês o resgate dos cachorrinhos, onde eu fiz os canil para colocar os cachorros que eu resgatei, mas agora eu tenho que fazer outro, tenho que fazer mais, porque agora ainda estou com um cachorrinho que está doente, eu não sei o que é, né? Nem a veterinária conseguiu descobrir, está examinando, e ela disse que se não melhorar vai ter que levar a internar o cachorrinho, um dos cachorrinhos dos 7. Ele está cada vez mais crescendo a cabeça dele.
Então, não sei se ele já veio com esse problema, porque quando chegou, eu vi que ele tinha assim um carocinho pequeno perto da orelha, mas não sabia o que que era. Só que isso está crescendo na cabeça dele, tá ficando grande. Então, eu só não deixei lá, porque deixar internado, gente, tudo tem gasto. Aí, só que agora eu vou levar segunda-feira, se não diminuiu, como ela falou, vai ter que ficar internado, não tem jeito, para descobrir o que que é. E é com a ajuda de vocês que eu consigo ir ajudar esses bichinhos, tá? Eu não ajudo só os bichinhos, ajudo também as pessoas também, que a gente vai em lugares que a gente encontra pessoas passando necessidade, né? Então a gente tenta fazer o que pode. Não gosto muito de falar sobre isso no meu canal, mas agora eu precisei de vocês, porque eu quero ajudar os bichinhos e não tem outro jeito, tá bom? Muito obrigada, que Deus abençoe cada um de vocês que tem nos ajudado, tem colaborado, que Deus retribua para vocês assim trilhões de vezes. Vocês são anjos na nossa vida. Vamos ligar o K2, vamos passar o K2 aqui, dando presença, vamos fazer um Spirit Box, tá bom? Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para apontar. É com todo o respeito que nós estamos aqui. Ai, meu Deus! Que? É um calango. Tá falando? É. Dá a cobra de baixo aí. Ai, que susto que eu levei. Desculpa, gente. É um calango. Quando você vê correndo assim, o susto é rápido, né? Aqui, dando presença. Gente, tem presença de espírito aqui, ó. Foi nesse quarto, então, que ela... Se encarnou? É. Vamos pegar os aparelhos? Deus sim. Já iniciar, ó. Ó. Pegar os aparelhos. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2, quer a nossa ajuda? Sim. Você pode nos dizer o seu nome, por favor? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo e estamos com o Anjo e a Aventura aqui para lhe ajudar. Você pode dizer o seu nome para nós? Aparecida. Dona Aparecida, foi a senhora que faleceu nesse local? Sim. Que era a sua casa. Dona Aparecida, falaram para nós que o seu esposo havia comprado um caixão, né? E colocou dentro de casa, guardou esse caixão, porque ele tinha assim, um pressentimento de que ele ia falecer logo. E a senhora não aceitava de jeito nenhum esse caixão dentro de casa. A senhora pode confirmar para nós se tudo isso é verdade? Isso aconteceu quando a senhora estava viva? Foi. É verdade. E sinto muito pelo que aconteceu com a senhora, porque a senhora não aceitava que ele de jeito nenhum tivesse esse caixão dentro de casa, né? E chegou, né, o dia da senhora desencarnar e quem acabou usando esse caixão foi a senhora. A senhora pode dizer para nós? Porque ele disse que teve uma previsão, acho que ele entendeu errado, não sei. Culpa dele. Culpa dele. A senhora quer dizer que foi culpa dele que a senhora faleceu? É. Nossa.
não foi culpa dele, dona Aparecida, né? Por mais que ele tenha comprado esse caixão, a intenção dele é que ele não queria dar trabalho nem para a senhora nem para os filhos. E ele teve esse pressentimento, e esse pressentimento, na verdade, era da senhora que ele estava sentindo. E ele achou que era dele. Ele não fez por maldade. Será que a senhora poderia entender isso? Dona Aparecida? A senhora consegue entender? Ele se sentia muito culpado por o que aconteceu. E a senhora está dizendo que ele é culpado. A senhora chegou a aparecer para ele? Sim. A senhora apareceu para ele e culpou ele? Foi isso que aconteceu? Falei. Ela falou para ele. Porque, como ela está acusando ele, gente, eu perguntei se ela havia aparecido. Ela disse que sim. Se ela chegou a acusar, ela acusou ele. Então foi por isso que ele ficou muito mal, dona Aparecida. E também faleceu. Ele ficou no estado de, né? E por se sentir culpado de ter comprado esse caixão. Mas quando chega o nosso dia, ninguém vai adiantar esse dia, a não ser que seja a pessoa vai lá e tira a vida, né, da pessoa, mas quando é uma morte, um desencarne, né, para não falar um nome aqui, um desencarne normal, né, uma pessoa doente, ou infartou, ou aconteceu alguma coisa assim, é porque chegou o nosso dia, né. Então, assim, ó, a senhora acha que ele é culpado porque ele havia comprado, mas não, ele só não queria dar trabalho para a família e acabou se complicando com isso, né? Coitado. A senhora consegue perdoar ele? Sim. A senhora conseguiu entender agora que ele não teve culpa nenhuma? Assim, porque eu quero que a senhora perdoe e entenda que ele não teve culpa nenhuma, tá? Não foi com má intenção, porque ele não conseguiu viver sem a senhora, ele não conseguiu ficar aqui sem a senhora. E a intenção dele foi boa na intenção de que ele falecesse primeiro, porque ele não aceitava que fosse a senhora, porque ele sabia que não ia conseguir viver sem a senhora. E ele não viveu mesmo, tá? Coitado. Coitado. Foi o que eu entendi. Ela falou, coitado? Falou. E a gente acha também, né? E a senhora, ficamos com dó dele, coitado dele, porque ele se sentiu culpado também, porque ele teve essa visão, só que ele não contou pra ninguém, tá? Que eu saiba não, né? Contaram pra nós que sabiam. Às vezes ele até comentou com os filhos, mas ficou pra ele. Mas ele não resistiu e infelizmente aconteceu. Como o povo fala que a senhora aparece aqui, né? Ficou por esse motivo, por esse rancor no coração, a senhora tinha rancor achando que ele era culpado? Sim, viu? E ela acabou ficando aqui sofrendo. A senhora consegue lembrar o ano que a senhora desencarnou aqui? Não, ela não consegue lembrar. Não lembro, né? É. A gente só queria saber o tempo certinho, né? Pra gente entender quanto tempo a senhora tá aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Na hora que ele chegou, que a senhora viu o caixão, se a senhora puder me explicar. O que a senhora sentiu nesse momento que a senhora viu o caixão que ele havia comprado? Quando a senhora ficou sabendo que ele comprou esse caixão.
raiva. A senhora ficou com raiva. Porque a senhora não aceitava, né, entrar. Olha, gente, na verdade, eu também não queria isso. Assim, minha opinião, não aceitaria que colocasse, né, porque eu acho que isso aí é quando a gente falece, vai para dentro do caixão, vai ser, né, velado, enterrado, não tem nada a ver de colocar dentro de casa para ficar esperando. A gente não aceita. Só que não foi com má intenção. Né? Ele tinha uma mente mais aberta para ele, aquilo ia ser normal, ali que ele ia descansar e pronto. E eu sinto muito pelo susto que a senhora passou, por tudo que a senhora passou, né? E pelo seu falecimento, que eu creio que a senhora não queria de maneira nenhuma falecer. Muitas das vezes nós não aceitamos o nosso desencarne e isso faz mal pra gente. Mas agora é a oportunidade da senhora seguir em paz, né? Porque nós estamos aqui com o anjo e a mentora. A senhora consegue ver o anjo e a mentora? São eles que vão encaminhar você, tá? Eu e o teu, a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. A senhora se arrepende, assim, de ter, né, pensado isso do seu marido, ter acusado seu marido? A senhora se arrepende? Sim. Muito importante isso também, tá? Se a senhora quiser pedir perdão, para Deus. Muito importante, né? Pedir perdão para Deus, perdoar, se arrepender, para que possa seguir o seu caminho em paz, tá bom? E nós vamos deixar uma água e uma vela para a senhora. A água significa a pureza que mata a sede e a vela é luz para a senhora que está na escuridão. A senhora aceita? Quero. E é isso que nós vamos fazer agora, para que a senhora possa prosseguir em paz. Tá bom? Vamos pegar a água e a vela. Segue em paz, segue seu caminho. Segue seu caminho, Dona Aparecida. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Dona Aparecida. Ela achava que o marido era culpado do que havia acontecido. Ela chegou a aparecer para o marido dela, né? Por isso que ele estava assim, tão traumatizado, dizendo que ele era culpado, porque ela achava que ele trouxe essa maldição para casa. Ela sempre falava isso para ele. E acabou que ela faleceu, achou que o marido era culpado, né? Ficou com mágoa do marido, por isso ela ficou aqui. Mas agora ela entendeu que o nosso tempo é o nosso tempo. Quando chegar o dia, não tem para onde fugir. Ela aceitou, pediu perdão, né? E a gente vai ajudar ela agora em oração. Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para a nossa mentora nos orientar se a Dona Aparecida conseguiu fazer a passagem. Sim. Agradecida ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus os abençoe e que Deus abençoe vocês.